ouvintes, sejam bem-vindos ao Punta Talks, ao retorno do Punta Talks, né? Para quem é novo, seja bem-vindo. Esse é um programa que nós falamos muito sobre automobilismo, eu e o Ivan nos programas dele. Aqui o foco às vezes, na maioria das vezes, é Fórmula 1, mas a gente pode desviar um pouquinho do assunto. E para quem já conhece o Punta Talks, seja bem-vindo novamente, sinta-se à vontade, você já é de casa. E vamos com esse primeiro programa aí super especial, porque eu não volto sozinha, né? Pra quem não sabe, eu tinha meu programa ali, eu era host, eu tinha convidados, às vezes eu fazia sozinha. Dessa vez eu abri uma proposta para uma grande amiga minha, que é jornalista também, que fala sobre automobilismo, que tem muito conhecimento de causa, não só da Fórmula 1, mas de várias outras categorias, para ela ser minha co-host. Até falei, se um dia você não quiser fazer o programa, não tem problema, mas gostaria que ela fizesse todos aqui comigo. Então, bem-vinda, Débora. Espero que você tenha gostado desse convite, espero que você se sinta à vontade também para comandar aqui comigo, porque eu não vou comandar isso aqui sozinha, não. E para quem não conhece, a Débora é lá do Boletim do Paddock, tá? Acho que você já deve conhecer. Seja bem-vinda, Débora. Oi, Rafa. Oi, pessoal que escuta aqui o Ponta Talks. Nossa, esse convite foi muito especial. Foi bem inesperado. Quando a Rafa me contou que o projeto ia voltar, eu fiquei muito feliz por ela, porque eu acho que é um espaço que é bem legal para ela falar, para ela poder se expor aqui, né, pro pessoal. Ela participa lá das nossas lives e isso também é bem legal para o pessoal conhecer o trabalho dela. Mas eu fiquei, assim, muito feliz pelo retorno, mas quando ela me chamou pra eu poder vir aqui ser co-host, aí eu fiquei mais impressionada ainda, porque eu já participei de alguns episódios aqui com a Rafa, e, assim, pra mim também é um projeto muito especial, porque o Ivan é uma pessoa que eu gosto muito, e eu tô bem animada pra gente começar a falar sobre vários assuntos aqui e ter mais esse espaço, né, mais essa plataforma aqui para poder expor as nossas opiniões, mas também para poder ter uma conversa com vocês que vão acompanhar o programa, o retorno dele, e acompanhar a nossa jornada aqui trazendo fatos e coisas relacionadas ao automobilismo que merecem alguma discussão. E a gente vai começar, nossa, com a pauta fervendo, né? É muito engraçado, porque a gente começou com uma pauta onde todo mundo tem certeza que tem algo errado e que no final talvez a gente não traga de fato uma solução. Bem, o tema de hoje é por que a Ferrari não vence títulos na Fórmula 1 há 17 anos, mesmo com grandes pilotos, enquanto brilha na WEC. Eu acho que é algo que muita gente levanta, né, esse questionamento. Na verdade, o primeiro questionamento é o que aconteceu com a Ferrari na Fórmula 1, né? Eu acho que, deixando até o WEC de lado, a gente fica se questionando isso há anos. Quem acompanha a categoria, a Fórmula 1 há muito tempo, se questiona o que acontece com a Ferrari. E a Ferrari, né, vivendo só de história, a gente não vê, a gente vê uns quases, né, que a gente vai comentar aqui, mas nunca de fato um título. Desde 2007, o título de pilotos, e 2008, o título de construtores. Só que daí, em paralelo, surgiu-se uma potência na WEC, né? Que é a Ferrari. Aí já faz 3 anos que eles voltaram e que eles vêm ganhando a 24 horas de Le Mans. E tem, obviamente, objetivos maiores dentro do campeonato em si. Então, você faz um comparativo de, a equipe acabou de retornar para a WEC, né? Depois de um grande tempo de pausa. Já dá frutos, enquanto a equipe da Fórmula 1, que tá aí desde o início, desde os primórdios dessa categoria, não tá conseguindo se reerguer, mesmo que tenha dinheiro e mesmo que tenha pilotos que possam entregar isso, né? Então, vamos começar com esse tema. E a Débora, amada, ela fez uma ótima pauta aqui pra gente, né? Eu ia bolar e tal, dela, você não quer que eu faça? Eu falei, por favor. Então pronto, ela já fez o primeiro trabalho de co-host dela aqui. Então, Débora, falando sobre o jejum de títulos, né? Você presenciou o último título de construtores da Ferrari na Fórmula 1? Então, isso é bem curioso sobre mim, porque eu vi ali a primeira vitória do Vettel, né, em 2008 com a Toro Rosso, mas ainda não era um ano em que eu voltei a acompanhar a categoria mesmo. Foi só em 2009, né, no ano seguinte, que aí eu voltei a assistir a Fórmula 1 ferozmente, acompanhar tudo, e mais ali no início focado no Vettel, né?
E eu não vi esse título da Ferrari. Tanto que há uns anos atrás, né, quando teve a pandemia, que a Fórmula 1 foi reprisar todas as corridas ali, umas corridas históricas, eles reprisaram o GP do Brasil de 2008, né, o polêmico. E aí foi de fato quando eu assisti a corrida na íntegra, porque eu nunca tinha visto, eu vi alguns cortes, né, sabia o que tinha acontecido na prova, mas nunca tinha assistido ela inteira. E aí eu fiquei, gente, nossa, esse campeonato de 2008 foi muito doido, né? Mas, infelizmente, na época eu não vi. Cara, foi um campeonato doido. E foi muito bom. Eu acompanhei, mas é aquilo, eu também era nova. Eu acompanhei do início ao fim. Mas é aquelas lembranças de puxar assim na cabeça. Tem que parar pra lembrar. Mas confesso que o meu foco era outro. Porque assim como a Débora é fã do Vettel e acompanhou ali o Vettel bonitinho, eu era fã do Hamilton, né? Então eu tava acompanhando o Hamilton em si. Naquela altura nem a McLaren, né? Não tava assim, tipo, focada. Eu tava focada no Hamilton mesmo como piloto. Então é surreal pensar que eu estava assistindo aquele campeonato por um motivo e aquela seria a última vez, até então, que eu veria a Ferrari ser campeã de Fórmula 1. E é muito louco parar pra pensar também que tem muitas pessoas que começaram a assistir a categoria agora. É meio chocante o que eu vou dizer. Mas não tinham nascido a última vez que a Ferrari foi campeã de construtores, né? Porque a gente tem uma nova leva aí de fãs que são bem mais novos e tudo mais. E teve gente que nasceu depois de 2008. Nossa, isso é muito surreal, né? Porque eu acho que a gente que já tá há algum tempo acompanhando a categoria, a gente fala, nossa, não, eu domino tudo, eu conheço as coisas. Você fala, não, gente, não é bem assim, né? Tem gente que realmente não viu isso. E eu acho que para algumas equipes históricas, que nem a Ferrari e a Williams, principalmente, em que a gente ouve muito falar dos feitos deles na categoria, mas não tá vendo de fato isso acontecer, até parece que não é verídico, sabe? Ferrari é uma das equipes mais vencedoras da Fórmula 1, com 16 títulos. Imagina, tipo, tem 16 títulos numa história de 75 anos de categoria e hoje tem dificuldade para poder ganhar uma corrida. Ai, nem me lembro. Ai, mas até a gente chegar agora em 2025 tem uma longa jornada. E nessa jornada, né, tem aquele ciclo de expectativa e a realidade que foi, né? A gente teve primeiro nosso querido Fernando Alonso, bicampeão, que muitos acreditam, eu acho que eu sou uma delas, que 2 títulos não condiz com o piloto que o Alonso é, né? E o Alonso veio para a Ferrari também, depois ali de 2009, a Brown ter surgido e tudo mais, esse título da Ferrari, eles não terem conseguido repeti-lo. Então, vinha com uma expectativa muito grande, porque eles tinham o Fernando Alonso ali em 2010 para começar uma longa jornada com eles, e não é como se a Ferrari estivesse assim, sem condições de vitória, né? Não é a situação também, o cenário que estamos atual, que é bem mais deprimente. Mas não foi algo que sucedeu, né? O Alonso ficou aí de 2010 a 2014 e teve aí alguns quases, né? Esses quases que dentro desse cenário, quem ganhou foi o queridíssimo Sebastian Vettel, os 4 títulos seguidos com a Red Bull. Sim, Rafa. Nossa, tem esse período que é bem marcante na Fórmula 1, mas a gente pode dizer, né, que nesse momento em que a Ferrari bateu aí muito na trave, a Red Bull foi um time que conseguiu trabalhar muito bem com o regulamento daquele momento, então era um time em que a gente via uma crescente ao longo do ano, era muito falado naquele momento ali que a Red Bull, né, depois do meio do campeonato era quando eles cresciam mais, então a gente via as disputas no início do ano, alguns pilotos ganhando corridas e depois a Red Bull dominando, né, a parte final ali do campeonato. Bem menos do que é hoje com o Max Verstappen, né, do que aconteceu com a Red Bull e o Max Verstappen, mas também tinha essas corridas aí em que o Vettel sumia, né, e era uma equipe que estava conseguindo lidar muito melhor com seus 2 pilotos. E o Fernando Alonso bateu muito ali na trave. Eu acho que é uma pena ele não ter conseguido trazer esse título para a Ferrari e até mesmo a equipe não ter conseguido se sobressair nesse momento. Mas eu acho que assim, é uma coisa que vocês vão ouvir a gente falar muito nesse programa sobre esses quases da Ferrari,
Porque, infelizmente, tudo gira em torno de um grande problema que é estrutural ali da Ferrari, que é as questões de estratégia e os erros de corrida da Ferrari. Então isso também marca algumas provas do Alonso, né? Mas também dos outros pilotos que passaram depois dele na Ferrari, né? E isso acho que é o que acaba machucando todo esse momento de você se entregar demais para a Ferrari, né? E querer esse título e trazer o melhor. E no final das contas você vê que não importa o seu esforço em pista, porque se o time não tá funcionando bem nos boxes, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Eu acho que a gente vai, é claro, citar muito disso, né? Porque ao apontar os problemas da Ferrari, os problemas internos são muito maiores do que o que nós vemos, né? O que tá visível a nós. E ainda que a gente tem uma mídia, que é a mídia italiana, que nossa, tem todos os contatos possíveis dentro da equipe e consegue ainda trazer muita coisa pro público. Imagine se não. Mas a gente tem noção que existe um problema interno lá, da estrutura e até mesmo de questões que foram acontecendo durante esses anos aí com a Ferrari. Mas antes de entrar nisso, a gente também tem que lembrar que nesses anos a Ferrari teve como a Débora ressaltou, esse duelo também muito grande com a Red Bull, com o Vettel. Então também era algo muito no detalhe. Por mais que as pessoas lembrem muito, 2014, que foi um ano completamente... 2014 não, perdão. 2013, que foi um ano completamente dominado pela Red Bull, tudo mais, os anos anteriores não foram completamente assim, né? Nós tivemos, por um momento, muitas pessoas já davam um campeonato vencido para o Fernando Alonso na Ferrari, e daí a gente via esses saltos aí da Red Bull com o Vettel, como a Débora falou, um ajuste perfeito ali entre os pilotos. Quem acompanhou também sabe que o Vettel conseguiu se impor bastante em cima do Weber. É muito engraçado, porque, nossa, eu fico imaginando quem não assistiu aqueles anos e vê hoje o Vettel e fala, nossa, o Vettel tão, né, piloto tão, né, saudável, querido, não imagina a loucura que era esse cara lá nos anos de Red Bull. Mas ele conseguiu se impor, também, né? Diga, né? Também é um momento ali da Red Bull, né, que acho que acontece até hoje, que a equipe ela sempre foi muito centrada em um piloto, né? Isso aconteceu com o Vettel e aconteceu com o Verstappen. Então, dessa forma também eles tiveram uma plataforma para poder se desenvolver muito mais do que outros competidores em outras equipes, né? Porque você tinha ali um piloto que eles estavam extremamente focados, o Weber precisava dar o melhor dele naquele carro, mas a gente também tinha umas corridas difíceis com o Weber, que ele não conseguia acompanhar o Vettel. E aí você vê, né, esse piloto que brilhou tanto na Red Bull foi um cara que a Ferrari falou, não, eu acho que a gente pode olhar pra ele e fazer, sabe, aquele bote salva-vidas? Não, a gente vai dar tudo nesse cara porque é ele que vai salvar a equipe. Eu sinto que nesses momentos aí que a gente vai citar, e nomes que passaram pela Ferrari, foi muito nesse sentido, assim, tipo, deposita toda aquela esperança que eles têm de voltar a ganhar, de voltar a dominar a categoria. Porque eu acho que o mais importante falar sobre a Fórmula 1 em si é que as equipes, elas não querem ganhar um título só, elas não querem, tipo, fazer que nem a Brown. Eles querem realmente emplacar vários títulos. Fazer essa dominância que a Red Bull teve, a Mercedes teve, então... esse é um ponto que é bem importante dentro da Fórmula 1. É um objetivo de todos, né? Por mais que pro público às vezes parecer chato essa dominância, é o que as equipes ali querem, e é algo que a Ferrari não tá conseguindo há um bom tempo. E como a Dé falou, o Vettel foi, então, após o Alonso, né, o Vettel foi uma grande aposta da Ferrari, até porque o Vettel tem uma ligação também com a equipe, ele tem uma ligação ali com o ídolo da equipe, que era o ídolo dele, que é o ídolo dele, o Schumacher, né? Então, o Vettel também entra, não só com esse quê de possível salvador, mas também é alguém que entra com muita vontade, né? Uma pessoa que não só tem essa vontade,
como ele conhece, né? A gente sabe que o Vettel é uma pessoa, talvez a maior nerd de Fórmula 1 que existe. Então ele tem muito conhecimento de qualquer tempo histórico, qualquer equipe, qualquer coisa assim. Então, obviamente, a Ferrari era uma atração muito grande para ele. Então ele entra lá, fazendo rapidamente um comparativo, muito diferente do que o Hamilton entrou agora. O Hamilton não sabe falar o idioma, o Hamilton tá se batendo lá com a cultura. O Vettel, por mais que seja um alemão, era alguém que tinha um conhecimento muito grande da equipe e da cultura ali. Então ele já chegou muito assim, preparado, eu acredito fielmente. E tanto que, por mais que teve a virada de regulamento e a Mercedes estava dominando, mas ele ainda era um cara que aparecia. Era nesses momentos de briga Mercedes, Rosberg e Hamilton, ele dava um jeito de aparecer, né? Ele sempre estava ali acompanhando. Então era alguém que fazia jus às expectativas, né? O Vettel entrou em 2015 e ficou até 2020. E cara, é mais um caso igual o Alonso, que foi no quase, mas esse foi quase mesmo, né? A gente teve 2 títulos brigados, assim, pau a pau, assim, pra dizer, porque assim como a Red Bull crescia na metade do ano pro final, a Mercedes também tinha essa, né? Então, em 2017, 2018, a Ferrari com o Vettel até abriu uma vantagem, mas ali pro final do campeonato a Mercedes conseguia dar o seu jeitinho. E, claro, entra mais uma vez toda aquela discussão de a questão interna da Ferrari, a questão de estratégias, a questão de escolhas e tudo mais. Mas dentro desses anos que o Vettel ficou lá, também aconteceram coisas, assim, internas que atingiram, né, a equipe. A Dé até ressaltou aqui 2 situações, que foi a morte do Sergio Marchionne, que era o diretor executivo da Ferrari, e que, obviamente, uma morte interna assim abala a estrutura de qualquer equipe, não só da Ferrari, mas a gente sabe que a Ferrari é uma equipe bem tradicionalista, né? Então as suas figuras internas são muito importantes. E também teve, infelizmente, o acidente do Jules Bianchi, que, pra quem não sabe, às vezes, eu sinto às vezes que até o Jules Bianchi ele é tão apagado da história, na verdade, da Fórmula 1, que eu não duvido que tem novos fãs que nem imaginam, assim, qual era a pretensão de futuro dele. Mas ele era o futuro ali que a Ferrari também queria. Era um projeto deles, né? Antes mesmo do Charles Leclerc. Tanto que o Bianchi é um grande mentor do próprio Leclerc, por mais que a diferença de idade não fosse tão grande. E nós tivemos essa perda que abalou, obviamente, eu acho que o automobilismo de modo geral, porque o Bianchi morre... Ele é o primeiro piloto a morrer depois do Senna. Então, tipo, foi muito impactante aquilo. E, ao mesmo tempo, foi uma perda muito grande pra Ferrari. Então, tem toda a questão de... A Ferrari está lutando para se reerguer e já tá há alguns anos sem vencer. Nós estamos falando de 2015 e a última vez que eles venceram foi em 2008. Eles já não conseguiram fazer isso com o Alonso, que é um super piloto. Chega o Vettel, tá tentando... Estamos em um domínio da Mercedes absoluto, né? Então eles estão tentando se encaixar nisso para poder brigar com a Mercedes, ao mesmo tempo que tem essas perdas internas, então acaba desestruturando totalmente. E daí o Vettel, que era um grande potencial, que era alguém que conhecia muito bem a equipe, ficou no quase também. E daí eu acho que a partir daí, eu realmente acredito que foi a partir do momento em que o Vettel ficou no quase que as pessoas começaram de fato a questionar o que a Ferrari tá fazendo e o que ela tem que fazer para sair dessa. Porque vamos lá, já faz tempo que o Vettel saiu da Ferrari. O Vettel já até se aposentou. Então, estamos ainda discutindo isso, mas eu acredito, não sei, na visão da Débora, porque eu acho que ela era alguém que tava ali mais interno, porque a Ferrari era a minha rival, né? A Ferrari é a equipe da Dé. Então eu acho que ela internamente pode me dizer mais sobre isso. Só que eu, como pessoa de fora, acredito que a situação interna da Ferrari eu comecei a questionar aquilo com o Vettel. Quando o Vettel passou ali os anos, né, tentando alcançar a Mercedes, a Ferrari e ele, e quando alcançou, foi o quase de novo. E foi um quase que, putz, a gente pode apontar várias situações onde a Ferrari errou. Pode dizer, o Vettel também errou. Mas assim, era um casamento meio que perfeito, eu acho. Que era uma situação que todo mundo tava uma expectativa enorme. Porque, como eu disse, Vettel conhecia muito a Ferrari estava muito disposta a trabalhar com o Vettel. Afinal das contas,
teorias da conspiração à parte, parece que terminou de um jeito até amargo, né? Nossa, exatamente, Rafa. Eu acho que assim, primeiro de tudo, do que aconteceu aí desse momento do Vettel, que você narrou perfeitamente bem, como você disse, né? O Sérgio Marchionne morreu em 2018, em julho de 2018. E o Vettel estava ali desde 2015, a dupla dele era o Kimi Raikkonen, um piloto também extremamente experiente na categoria, tinha um título, enfim. É óbvio que esse momento da Ferrari era um foco ali para poder tentar conseguir o título com o Vettel, mas muito do que se fala dessa época é que quando o Marchionne morreu, ele era o cara que tinha a Ferrari nas mãos, né? Ele, além de gerir a equipe Ferrari, ele também geria a Fiat. E ele foi aquele cara que muito atribuído o crescimento da Fiat e a conquista de compras de outras marcas nesse momento como um feito dele. Então, a equipe também na Fórmula 1 tinha esse centralizador, né? Esse cara que trazia as coisas pro time, ele que ajudava a mexer na equipe. Até hoje eu tava lendo alguns textos aqui antes da gente gravar o programa, do Vettel falando sobre a passagem dele na Ferrari e as pessoas que tinham marcado ele, né? E aí uma coisa que ele fala sobre esse período que a gente também precisa lembrar, quem era o chefe de equipe era o Maurizio Arrivabene, aquele cara que muita gente não gosta porque ele era muito midiático, ele era também aquele cara que o pessoal não levava muito a sério, né? Empresário, enfim, não era o perfil da Fórmula 1. E aí o Vettel fala, nossa, o Marchionne, ele era um cara meio ríspido às vezes, meio rude, sabe? A gente sabia que a Ferrari estava sendo gerenciada por ele, mas a gente tinha essa sensação de que era um cara que queria que as coisas fossem cumpridas muito ao pé da letra, sabe? Não tinha muita brecha de negociação com o Marchionne. E o Arrivabene, né, de certa forma, parecia um pouco de... era um fantoche ali. E aí, depois a gente teve esse momento de transição do Maurizio pro Mattia Binotto. E aí também é um momento em que a gente vê várias pessoas que estão em torno da equipe Ferrari falando pro Binotto, olha, eu acho que o melhor para você fazer essa sua gestão aí, para você comandar a Ferrari, é que você contrate pessoas que vão te blindar. Porque o pessoal da parte de cima da Ferrari é muito difícil. E aí, né, com todo esse problema acontecendo, né, com o Binotto vindo aí para poder assumir a equipe, o Maurizio, o Marchionne, né, tendo falecido, a gente tinha uma grande questão que ficou em aberto. Porque é o que a Rafa falou, né, o Bianchi morreu, e a Ferrari não sabia o que fazer naquele momento. Ela não tinha muito para onde recorrer. Ia ficar com o Raikkonen mais um tempo, ia contratar um outro piloto. Não tem mais o pupilo que eles estavam esperando que o Bianchi, ao ir para a Ferrari, ele ia ajudar também nesse processo de gerenciamento da equipe e ia trabalhar mais perto ali com o Vettel, né? Pelo menos por um período. Não deu certo, não funcionou, porque eles precisaram sacar rapidamente o Charles Leclerc, que estava em desenvolvimento na Sauber, tinha pouco tempo ali com a Sauber para poder assumir uma Ferrari que estava em processo de reestruturação. Então por que eu falo muito do Marchionne aqui? Porque como ele era essa peça central, o trabalho que ele fazia precisou ser dividido entre outras pessoas dentro da Ferrari. E aí a gente tem o John Elkann assumindo como presidente da Ferrari, né? E num momento em que eles estavam precisando também consertar as coisas. E aí não é só uma pressão do novo presidente para que a Ferrari traga resultados, mas de modo geral do time, essa cobrança incessante, né? E desde 2008 não ganhava título nenhum e estava batendo muito na trave, fica aquela coisa de quem vai ser a pessoa responsável por trazer esse título? É o Binotto que vai fazer as contratações? Ou é um piloto que a gente vai atribuir essa necessidade? E aí acaba que a gente tem esse desbalanceamento dentro da própria Ferrari
que eles param de olhar pro Vettel e precisam focar no menino novo que estava entrando ali no time, que precisava de assistência, que era o Leclerc. Eu acho que isso também acabou atrapalhando o momento do Vettel na própria equipe. Porque aí eles falaram, bom, o Charles Leclerc é um projeto pro futuro da Ferrari. Meio que o que aconteceu com a McLaren ali e o Lando Norris, sabe? E aí acho que foi quando tudo ruiu de novo. Então, são momentos assim de altos e baixos, né? Eu acho que a Dé expôs bem, eu até não puxei o gancho desse vai e volta de... Volta não, porque ninguém volta, né, nessa equipe. Uma vez que você é chutado, você não volta mais. Mas como chefe de equipe, né, a gente também teve essa alteração, né? Por exemplo, o Vettel, que nós estávamos falando ali do tempo que ele ficou, ele teve 2 chefes de equipe ali com ele, né? O Viva Bene e o Binotto. E o Binotto que, de certa forma, foi extremamente... Nossa, quer dizer, por um lado foi extremamente crucificado e por outro tem gente pedindo pra ele voltar e eu fico, gente, por favor, vamos esperar. Mas tem todas as questões internas de estrutura e daí de readequação que a Ferrari passou, e daí é mais uma leva, né? É mais um tempo que você perde tentando se ajeitar. E daí é quando o Vettel ali começa a dividir o espaço com o Leclerc em 2019, que foi entre aspas, a solução ali para a questão do Bianchi, né, de certa forma. Então o Leclerc ele assume em 2019 como parceiro do Vettel e também fica com o Vettel até 2020, que é quando o Vettel se aventura ali com a Aston Martin, assim, uma mudança assim meio inesperada, né? O surgimento da Aston Martin, ele indo para lá, o objetivo também interno dele trabalhar e conseguir ajudar a equipe a se reestruturar, né? Ali, a ganhar seu molde dentro da Fórmula 1. Então o Leclerc fica sozinho, assim, vamos dizer, para liderar essa equipe, né? E é muito engraçado, porque é mais uma promessa. É mais alguém que chegou também. Como eu disse, ele era muito ligado ao Bianchi e ele também tinha um objetivo de vida de chegar a pilotar pela Ferrari. Então é outra pessoa que entra nesse papel como o Vettel, de conhecendo a equipe, sabendo a estrutura interna. Até teve hoje o Fred Vasseur, que é o atual chefe de equipe da Ferrari, foi chefe de equipe do Leclerc na Haas antes dele entrar na Ferrari. Então é outra figura que ele conhece e que vai surgir ali em 2023 e está atualmente, e que de certa forma faz com que o piloto esteja mais confortável na situação. Então não é como se o Leclerc tivesse entrado em uma furada no sentido de, putz, não sei no que eu tô me metendo. Não, eu sei, ele buscou isso, ele queria alcançar esse ponto, veio mais cedo do que todo mundo imagina, pensando que o Bianchi era para estar lá, né? E eles estenderam bastante o Kimi Raikkonen ali, o último vencedor deles de pilotos. Mas o Leclerc chega como uma nova esperança e, mais uma vez, não só uma esperança de equipe, de torcida, mas assim, absolutamente uma esperança de imprensa, né? Porque a imprensa italiana já chega desesperada, e essa altura tá desesperada. Então o Leclerc ele já chega aí com aquele apelido, né? O predestinado. Nossa, esse apelido dá o que falar, né? Mas o Leclerc, daí você se passou pelo Alonso, você passou pelo Vettel, e agora você tá com o Leclerc desde 2019 até agora, 2025, e sei lá por mais quanto tempo ele vai insistir nessa equipe, que não chegou nem no quase. Então ele não bateu nem na trave, como o Alonso quase conseguiu e como o Vettel quase conseguiu. E vai lembrar que esses dois pilotos quase conseguiram mais de uma vez. Não foi só em um episódio, né? E como a gente ressaltou aqui, teve muitas mudanças internas e tudo mais, perdas internas até mais. Porque eu acho que um ponto que a gente vai mais pra frente falar, na questão de quais caminhos tomar, quais caminhos evitar, tá muito a questão de renovação. Como essa equipe renova as coisas internamente. Quando na verdade parece que não tá renovando nada, tá insistindo em uma política interna que, putz, desculpa aí o putz, mas é que parece que não tá dando certo e eles continuam insistindo. Mas no caso do Leclerc não conseguiu, gente. E às vezes é chocante quando
entramos em uma discussão de bar mesmo, falando sobre Fórmula 1, e alguém lembra que o Leclerc só tem 8 corridas, 8 vitórias na carreira dele. 8! Ele está com a Ferrari desde 2019 e ele só tem 8 vitórias. Tem 26 pole positions, mas ele não é um piloto que tem um histórico aí de conseguir reverter isso em vitórias, né? E, nossa, você é um pouquinho mais crítica ao Leclerc, desculpa aí, do que eu fui ao Alonso e ao Vettel. Mas é que eu acho que esses dois outros pilotos ficaram no quase, muito porque também conseguiram se impor dentro da equipe. E é claro, outra estrutura também, né? Aquelas perdas que nós pontuamos não tinha acontecido ainda, né? Aconteceu no processo do Vettel dentro da equipe. Mas eu acho que eles conseguiam se impor, eles conseguiam bater de frente, tinham uma confiança de bater de frente, até porque o Alonso chegou como bicampeão e o Vettel chegou como tetracampeão. Mas eu acho que se a gente colocar isso em jogo, você não precisa ter um título também para tentar se impor. E a essa altura que o Leclerc tá, poxa, ele é o dono da casa há muito tempo. Então é algo que a gente muito em live lá no Boletim do Paddock, no Twitter, que existe, parece que uma falta de imposição do Leclerc dentro da equipe. Da equipe já está vindo indo pro barranco cada vez mais. Daí você tem um piloto que é líder ali, que parece que não consegue se impor perante a situações como estratégias ruins, situações de chamadas erradas de pit stop. Nós tivemos uma recente aí que ele tava feliz com o pneu e, tipo, chama pro box e ele vai. Pô, dá uma insistida, sabe? Fica mais uma volta tentando discutir. Se você tá confortável ali, tenta fazer isso. Então eu acho que falta isso pro Leclerc, ao mesmo tempo que a Ferrari está uma bagunça. Tá totalmente bagunçada internamente, com a situação de troca de chefe de equipe, de insistir em ter a base deles lá na Itália, contratar italiano, insistir com o engenheiro que não tá funcionando com seus pilotos já há um bom tempo. Então, assim, obviamente não dá pra culpar o Leclerc de tudo, porque a estrutura da Ferrari toda está ruim. Tá ruim. E é isso que a gente vai discutir aqui pra frente, o que pode ser feito e em qual tonalidade ruim está. Mas aí quando chega o Leclerc, que é uma promessa e vira, né, o predestinado da imprensa, e ele ganha uma legião de fãs, porque ele é uma promessa pra Ferrari renascer, ele não chegou nem no quase, em nenhum momento até agora, e nós vimos situações em que nem a equipe nem ele se ajudaram. Então fica cada vez mais complicado ver a Ferrari saindo do buraco. Então, se na minha visão, quando o Vettel estava lá, o questionamento sobre como estava a estrutura da Ferrari ficou cada vez mais sendo discutida, agora a discussão é muito como eles vão sair dessa. Porque eles se colocaram em um buraco que parece, nossa, que a escalada tá muito ruim. E olha que ano passado eles ficaram em vice, hein? Mas mesmo assim, sabe aquela sensação de chegou esse ano e fizeram todas as escolhas erradas de novo? Eu acho que o que mais choca nessa questão da Ferrari é que a gente olha ali, né, para 2020, foi o pior ano nesse momento aí da Ferrari. Eles foram o 6º no Mundial de Construtores. Depois disso, né, novamente eles retomaram ali o 3º, 2º lugar, ficaram oscilando aí. Mas quando a gente olha para o resultado dos pilotos, que não estão nem conseguindo disputar um título, é que a coisa fica mais grave. A gente sabe que na Fórmula 1 existe aquele prestígio de você ser o campeão de construtores, porque isso quer dizer que você fez o melhor equipamento, você tem um carro competitivo e tudo mais. Só que se você não consegue balancear isso com o resultado dos pilotos, com vitórias, com pódios, fica muito difícil. Eu acho que 2024, assim, olhando para esse final de ciclo de regulamento, foi o momento em que a Ferrari ela bateu mais na trave mesmo em vencer os construtores, né? Porque eles cresceram ali na parte final do campeonato. São Paulo, México, né? Foram corridas também importantes para essa gestão desse campeonato. E aí a gente teve, de fato, a Ferrari podendo ameaçar a McLaren nos construtores, né?
a Red Bull já tinha perdido bastante terreno por não ter 2 pilotos disputando. Só que na parte de pilotos fica muito a desejar, é o que a Rafa falou. O Charles é um piloto que só tem 8 vitórias. Ele é um competidor, quando a gente analisa a corrida dele, muito rápido. É um piloto que tem esse destaque ao lado do nome dele. Tanto que conseguiu 26 poles. Mas também não é um cara que consegue reverter isso em vitórias. E acaba atrapalhando o time, né, de certa forma. Mas é aquela coisa, não é só culpa do Leclerc. Porque também tem a própria Ferrari que errou em corridas com ele. E eu acho que o grande problema que a gente vê da Ferrari nesses muitos anos é isso, assim, a parte de pista deles é muito ruim. Eles ainda erram muito em pit stop, eles em algumas corridas não têm uma visão completa da prova, eles se focam muito no que está acontecendo ali naquele momento e se esquecem do resto. Acho que também tem uma outra coisa que a gente pode falar sobre a Ferrari que me marca muito como pessoa que torce para a equipe, né? Que é um time em que você não consegue ver eles passando dessa linha, sabe? De voltar a ser uma equipe extremamente vencedora. Porque os erros que eles têm os mesmos de muitos anos, sabe? Eles não conseguem se resolver. E tem uma coisa, eu vou até trazer aqui pra vocês, que é uma frase bem interessante, já falo pra vocês. Ó, prestem atenção. Eu não me esqueço de algo quando estava na ativa. Em Maranello, sempre houve uma tendência de se concentrar no imediato, enquanto se subestimava o impacto das novidades futuras. Foi assim em 2005, quando não houve mudanças em relação aos pneus. Em 2009, uma história do duplo difusor. Em 2014, o retorno da tecnologia turbo. Não se esperava que esse domínio tão avassalador da Mercedes. Os números mostrados são superiores à era do Schumacher. Isso foi um ex-engenheiro da Ferrari, o Luca Baldisserri, que falou em 2016, falando sobre os problemas da Ferrari. E aí, quando você vai fazer essa análise aqui, esse programa que a gente tá falando, gente, é exatamente isso. A Ferrari, ela se preocupou muito em se superar aquele ano, mas não foi igual a McLaren, que foi tentando fazer um projeto, tipo, ano após ano. E o que a gente pode conseguir agora? A gente precisa mudar o piloto. Beleza, mudamos o piloto. O que a gente precisa fazer agora? É o carro. O carro tá indo bem, eles mudam o projeto do nada ou tiram o projetista do carro e você fica, gente, desse jeito vocês não vão pra lugar nenhum. Ai, que tristeza. Não, e sabe o que é interessante? Porque nós fizemos uma live há um tempo atrás e a Dé até comentou, né? Olhando pra McLaren, a McLaren, ela só foi se atualizando, né? Ela pegou assim, uma base de construção do carro e ela foi se atualizando. E a gente viu a McLaren que tava na fossa, tava numa situação assim, intragável. Nossa, é surreal pensar onde a McLaren tá hoje e onde ela tava lá em 2015, 2014. Tava assim, uma situação muito triste pra McLaren. E eles conseguiram dar essa volta por cima e eu acho que até por parar com possíveis insistências que eles estavam em relação ao material do carro, em relação à própria equipe. E eles conseguiram, então, como a Dé falou, ir atualizando ali aquele projeto que eles tiveram, de ano após ano. Agora eles estão aí para ganhar mais um título de construtores, possivelmente o título de pilotos. E o que é muito engraçado, porque tem muitas coisas que eles conquistam e que lembra-se que a última vez que isso aconteceu foi com o Hamilton, lá na McLaren. O Hamilton e o Button. Então, tipo, fazia muito tempo. Então, é legal ter o exemplo da McLaren com esse renascer deles e ver o quanto a Ferrari realmente não consegue aprender com seus próprios erros. A Dé acabou de citar umas aspas que aconteceu em 2016. Já faz 10 anos isso. E eles continuam na mesma insistência. Errando as mesmas coisas. Tipo, muda uma coisinha aqui, muda outra lá. Mas toda a parte interna é algo que a gente tá discutindo há muito tempo. Tem coisa errada lá dentro. Tem determinadas coisas que eles têm que deixar para trás. Que eles têm que começar a evoluir. Mas quem que vai falar isso também, né? Eu sei lá.
Bem, aí que chega o ponto da próxima leva de pilotos. Mas antes disso, só ressaltar que entre tantos problemas, eles têm os erros estratégicos que são recorrentes e que eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles têm essa resistência de mudar, né? Seja qualquer coisa em equipe, internamente, alguma peça que eles não querem deixar que saia, ao mesmo tempo que eles deixam outras pessoas saírem, que não faz sentido. Não faz sentido para a estrutura da equipe, né? Diga, Dé. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante disso, que assim, a Ferrari hoje ela tem uma grande dificuldade porque ela é uma equipe que tá só na Itália, né? Ela não tem uma expansão ali para Inglaterra, por exemplo, como é a maioria dos times, né? Apesar da McLaren não estar exatamente ali em Silverstone, né? Mas é uma equipe britânica também. Então a gente viu ali a Aston Martin, que tem a sua fábrica do lado do circuito de Silverstone, sabe? É um pessoal que acabou criando a Fórmula 1 em torno desse lugar. E a Ferrari não, ela ainda tá ali em Maranello, ela tem a sua pista de teste, mas ela tem essa resistência de sair da Itália e ir para outro lugar. E por que a gente merece mencionar isso? Porque como a maioria das equipes está na Inglaterra, eles têm dificuldade de fazer a contratação de pessoas que poderiam agregar ao time. Então, novamente, eles vão ficar ali sempre meio reféns aos engenheiros, aos estrategistas, às peças ali que estão na Itália. Porque nem todo mundo, né, vai se submeter a fazer uma troca gigantesca, tipo, tirar toda a sua família de um país e ir para o outro. Ah, mas a gente tá falando de ser uma mudança dentro do território europeu. Mas não é só isso, né? Inglaterra e Itália têm culturas extremamente diferentes. Tanto de trabalho, que a gente pode dizer, como de clima, a forma de tratar algumas coisas. Então, também para alguns engenheiros, é o que a Rafa falou. A Itália em si, né? Beleza, o da Fórmula 1 é o inglês, mas o segundo é o italiano. E nem todo mundo tá preparado para poder ir para uma equipe, né? Em que eles vão ter que se submeter a mudar a sua própria língua, tipo, mudar a sua identidade para você conseguir se corresponder com o pessoal que você vai trabalhar. Não, exatamente. E daí entra na outra questão, né? A questão de que nós temos um novo piloto aí, é um piloto que, nossa, teve um grande investimento tanto de imagem quanto financeiro, que é o Hamilton. Então a gente teve situação onde o Alonso entrou ali como bicampeão, o Vettel entrou como tetra, mas o Hamilton aí entra como hepta, né? E eu acho que em um ponto da carreira bem diferente do Vettel e do Alonso. Obviamente o Hamilton quer o 8º título dele, né? Existe aquele gosto de quero esse título, mas ao mesmo tempo ele está a ponto de encerrar a carreira dele. É diferente do que o Vettel e o Alonso almejavam no ponto da carreira que eles estavam quando eles assinaram com a Ferrari. E eu acho que isso também foi algo refletido por parte da equipe da Ferrari de conseguir trazer o Hamilton. É algo que eles tentam já faz anos, é de conhecimento público até, mas o Hamilton estava muito bem estabelecido na Mercedes, não tinha um motivo para ele ir para a Ferrari. E agora surgiu essa oportunidade dele encerrar a carreira lá, né? Porque é o que todo mundo diz, é o encerramento de carreira. Só que ao mesmo tempo, o Hamilton também vem com uma bagagem muito grande, né? De conhecimento, de anos dentro da categoria, né? De alguém que já sabe o que é estar ali, sabe o que é construir um carro ao seu redor. É um campeão com duas equipes diferentes, em 2 regulamentos diferentes. Então é alguém que vai agregar muito. Só que hoje, vendo o cenário da equipe Ferrari, a gente se questiona, tá, e como ele vai fazer esse milagre? Foi basicamente a mesma coisa o Alonso e o Vettel ali. Mas naquela altura a gente também não pensava tanto que ia ser um milagre, entendeu? Agora parece, tem que acontecer um milagre ali dentro. E nós tivemos aí uma declaração do Hamilton, depois do GP do Canadá, que foi um desastre
para a equipe em termos de azar, principalmente, né? Porque apareceu uma marmota na frente do carro deles. Estratégia também, assim, eles jogaram com uma estratégia terrível com o Leclerc. Então, eles já não estão com um carro que está tendo um desempenho, né? E aquilo que a Dea até ressaltou, eles vieram esse ano com um carro totalmente novo. Eles, ano passado, terminaram no vice de construtores e esse ano eles decidiram mudar todo o carro. Me faça sentido isso, sendo que vamos ter uma troca de regulamento já ano que vem. Então, realmente, são escolhas que, putz, é muito difícil não questionar. E daí a gente vem aí com o Hamilton, nesse GP do Canadá, dando declarações assim abertamente de vocês, eu não posso falar tudo, mas vocês não têm ideia como está internamente essa equipe. Existem muitas questões dentro do sistema dela. E, bem, ele deu a declaração ali. Eu vim aqui para tentar ajudar. E eu acho que ele dá essa declaração pública, até atiçou algumas pessoas falando, não, tem coisa que tem que falar só internamente. Mas, pô, há quantos anos a gente tá falando internamente e não tá dando resultado? Eu acho que também é uma jogada em cima de talvez ele quer ser ouvido dentro da equipe mais do que ele está sendo. Não temos, é teoria total, não temos como saber. Mas também é uma jogada boa para atrair mídia, né? Pra questionar a Ferrari. E aí, vocês estão escutando o Hamilton tá ajudando você? Como que tá isso? Então, assim, ele está em outro ponto da carreira que todos esses outros pilotos anteriores estão. Então, espera-se que exista uma mudança, espera-se que ele consiga abrir essa possibilidade de mudança enraizada que a Ferrari tem. E uma das coisas, por exemplo, é o atual engenheiro do Hamilton. É uma coisa que, desculpa, o Hamilton não vai conseguir nada enquanto o engenheiro dele for o Adami. Quem me conhece sabe que eu sou a maior hater do Adami. Pra mim, aquele cara, nossa senhora, ele ainda tá lá, é inadmissível, porque daí eu descobri, agora estando tão internamente na Ferrari, que ele não era muito diferente lá pros pilotos anteriores do Hamilton, por exemplo, o Carlos Sainz. Mas não era algo, até a Dé ressaltou isso, não era algo que era tão focado, assim, a condição do Sainz com o Adami. Hoje não, hoje a gente tá falando do Hamilton ali dentro, então é algo que é constantemente mostrado pela própria transmissão da Fórmula 1, como é o diálogo deles, que é totalmente falho, né? Então, por exemplo, o Adami é alguém que tá muito enraizado lá na equipe, é um italiano, a gente tem, por mais que ele fale inglês, ainda é uma barreira, sim, tem algumas aspas dele que dá pra entender que ele tá tentando falar uma coisa, mas soa de outra forma, uma forma muito rude até, como o problema de freio que o Hamilton teve, e ele simplesmente mandou um lide com isso. Acho que não era essa a intenção dele, entendeu? Mas ali na linguagem que ele está oferecendo, é isso que aparece. Então é uma comunicação falha. E daí você pensa, poxa, o Hamilton podia ter levado o Bono. Mas uma das principais coisas que o Bono pontuou sobre não ir pra Ferrari é não deixar a casa dele. A família dele tá indo na Inglaterra, ele é inglês. Mudar tudo isso pra uma cultura completamente diferente, sendo que o trabalho dele na Mercedes é super garantido, ele não depende do Hamilton pra nada, não faz sentido ele acompanhar o Hamilton nessa. Então a gente volta àquele ponto de, tipo, ter a base da Ferrari ainda na Itália e não na Inglaterra como todas as outras bases. A gente tem a Red Bull, é uma equipe austríaca, mas tá lá com a fábrica na Inglaterra, entende? Então é um ponto de mudança que, puxa, talvez possa acontecer agora com a presença do Hamilton lá e eles ouvirem o que o Hamilton tem a trazer. Mas também é aquilo, se foi diferente como o Hamilton chegou nessa relação de altura de carreira, também tem a diferença que ele não estava tão acostumado também à cultura e a toda a estrutura da Ferrari, então isso acabou sendo um problema para ele em termos de adaptação. Mas eu acho que fica muito exposto com o fato que ele não está muito atrás do Leclerc no campeonato, como a Ferrari vem falhando com seus dois pilotos. Então nós chegamos atualmente com uma promessa da Fórmula 1, que é o Leclerc, e com uma lenda da Fórmula 1 sendo companheiros de equipe. E a Ferrari não consegue desenvolver um carro, estruturar uma equipe ao redor deles que possa trazer algum título para ambos e para a equipe. Uma coisa que, quando o Hamilton foi para a Ferrari, que eu achei que essa mudança do carro era por conta dele, né, de o Hamilton tem esse estilo aqui, então vamos tentar mudar o nosso projeto para fazer o nosso projeto caber no Hamilton, sabe? Porque quando o Vettel foi para lá,
a gente também, tipo, tinha acabado de passar por uma mudança de regulamento na Fórmula 1, né? Tanto que a gente viu a Mercedes dominando pela parte de motores ali, foi uma equipe que conseguiu ganhar muito terreno, mas nesse momento a Ferrari estava tentando adequar o carro para o Vettel, né? Então a gente teve um momento ali também dessa passagem do Vettel pela equipe, em que eles realmente se dedicaram a ir lá e construir um carro que fosse ajudar ao estilo de guiar do Vettel. Isso também é muito importante para que o piloto consiga ter sucesso em pista, né? E eu, quando vi particularmente essa mudança, eu falei, acho que é por causa disso. Eles devem ter sentado com o Hamilton e falado, e talvez se a gente fizer esses tipos de adequação, vai ajudar mais ele em pista. E não é o que tá acontecendo. Na verdade, a gente teve um início aí de ano da Ferrari tentando esconder o problema, que eu acho que foi uma coisa bem complicada do time, falando, não, o problema não é o nosso carro foi... Eles não usaram a palavra bem nascido, né? Mas eles falaram, não, tá tudo certo, esse não é o problema, o que a gente tá tendo da altura desse carro é igual para todas as equipes, tá todo mundo passando esse tipo de dificuldade, essas pistas que a gente tá enfrentando agora tem essa mudança de elevação, então isso tá sendo ruim para todo mundo. Foi uma coisa que o Visser acabou defendendo muito, para poder até, acho que, limpar a culpa ali dos pilotos. Só que a gente foi vendo, conforme foi passando a corrida, a gente já tá indo para a 11ª etapa do campeonato. A Ferrari não conseguiu fazer o mesmo de 2024, que foi um início ruim, mas ainda no começo do ano eles foram enfrentando uma subida, né? Então o Charles já tava brigando por pódio, tava numa melhor situação do que tá agora. E essa mudança do carro fica, assim, bem jogada, porque é o que a Rafa falou muito bem. 2026 a gente vai ter a introdução do novo regulamento da Fórmula 1. Não tem espaço para você desenvolver esse carro com todas as mudanças que a Ferrari trouxe. Não tem tempo para o Charles e para o Hamilton se adaptarem a esse carro. E em 2026 eles vão ter que passar pelo processo de adaptação tudo de novo, porque o carro vai ser remodelado, mas a unidade de potência também vai sofrer uma grande mudança. E aí você fala, tipo, vocês desperdiçaram um 2025 que poderia ser muito melhor em sentido de carro mesmo. Vocês já tinham um carro muito bom. E uma coisa que é bem interessante desse movimento da Ferrari é que a gente teve algumas corridas esse ano, né? Que quando é apresentado aquela planilha ali de mudanças que o carro sofreu de uma etapa para outra, as equipes têm sempre que discriminar o que foi levado, né? E aí tem algumas corridas em que eles estão recorrendo a peças do carro de 2024 para poder usar no carro de 2025 para poder tentar solucionar um problema de pista que eles estão tendo agora. E você fica tipo, gente, vocês estavam com o carro na mão, era só ter tentado passar por um 2025 mais tranquilo do que tá nesse momento todo conturbado. E em contrapartida, enquanto a gente tá gravando esse episódio aqui, falando tudo isso para vocês, a Ferrari está sendo metralhada pela imprensa italiana falando sobre a mudança do chefe de equipe, que é uma coisa que, além de tirar o foco do time do que está acontecendo em pista, ainda tem esse problemão para poder falar, então, talvez tenha alguém, né, sentando no lugar do Visser, que seja alguém diferente no próximo ano, alguém que pode ter uma filosofia completamente diferente, um cara que teve uma outra bagagem de experiência, né, no automobilismo, para poder vir e assumir uma Ferrari que não sabe o que está acontecendo. E eu acho que o grande desespero de tudo isso é o que a Rafa falou. Gente, vocês trouxeram o Hamilton, vocês fizeram contratações extremamente importantes para poder ter o Hamilton nessa equipe, mas algo que tem algo que vocês estão deixando passar. E novamente, a gestão do carro, porque todos esses pilotos que a gente falou, né? O Alonso, o Vettel, o próprio Charles, estão em todos esses anos enfrentando uma certa dificuldade com o carro. Tem alguma coisa para poder lidar com esse carro. E aí também, né, tem os problemas de estratégia que não foram solucionados, porque, né, não bastou substituir o Rueda. Esse não era o grande problema, né? Tinha outras coisas acontecendo por trás que também dificultavam o trabalho ali em pista.
É aquela insistência, né, de alguém ser o problema. Uma pessoa ser o problema. Obviamente que nós temos situações pontuais que é interessante ter uma mudança, como eu estava ressaltando sobre o Adame. Mas a gente sabe que toda a estrutura interna da Ferrari precisa ter uma mudança de mentalidade. E também precisa ter aquela transferência que a gente falou para a Inglaterra. Que é algo que o Nico Rosberg já... Nico Rosberg, né, é o ratinho ali do paddock. Que adora soltar o insider. E a última que ele soltou é que a Ferrari tá pensando nessa possibilidade aí de sim montar uma base lá na Inglaterra. E poxa, tá atrasado, né? Talvez por fim uma decisão sábia da Ferrari, que tá tendo péssimas decisões, pelo menos dentro da Fórmula 1, como a gente aqui ressaltou. Mas a gente tá Diga. Não, tem uma coisa importante disso que também, né, já foi, não refutado, mas eu tava lendo umas análises falando sobre essa mudança também da Ferrari e da Itália para a Inglaterra, né? Eles podem ter o grande problema que a Alpine enfrenta hoje, que é você rachar esse time para você ter um desenvolvimento de aerodinâmica, tipo, no centro da Inglaterra, digamos assim, e continuar o desenvolvimento de motor na Itália. E aí você pode ter as peças não conversando, porque na Alpine foi isso que aconteceu, né? O pessoal de motor fazia o motor do jeito que eles queriam, o pessoal de aerodinâmica fazia o carro também do jeito que eles entendiam o regulamento, e quando ia encaixar as duas coisas não dava certo. Então, assim, a Ferrari, já tendo esse problema de comunicação interna, morando todo mundo na Itália, pode ter um grande problema se o pessoal, tipo, se deslocar pra Inglaterra. Eu gostaria que isso não fosse uma questão. Mas pensando em termos de Ferrari, eu acho que é bom a gente deixar pontuado. Nossa senhora, é complicado, né? Porque a solução pra Ferrari ainda pode ser um problema pra ela também. É complicado lidar com essa equipe, sabe? É difícil. Eu tô sentindo na pele esse ano, acompanhando mais de perto, como é difícil para aqueles fãs da Ferrari que acompanham ela desde sempre. Mas e a Alpine tá quase aí com o pezinho fora da categoria, né? Não que isso iria acontecer com a Ferrari, mas não é uma situação muito agradável. Eu acho que o momento que a equipe ficava naquela coisa de a Ferrari vai sair da Fórmula 1 foi na época que o Marchione tava lá, né? Que ele sempre vinha com essas declarações, falando, a Ferrari vai sair daqui. Isso não vai, né? Porque a Ferrari, tanto, assim, ela depende muito da Fórmula 1, assim como a Fórmula 1 depende da imagem da Ferrari, né? É uma troca. É por isso que a Ferrari tá ali e as pessoas ainda defendem muito, e existe uma fanbase muito grande por trás. Porque a marca é muito forte, não só no país de origem, mas de modo geral, né? Eles criaram uma figura muito forte. Eu concordo, assim, pensar que a Ferrari possa sair, pra mim, assim, nossa, inimaginável. Mas ao mesmo tempo que a Ferrari não está saindo da Fórmula 1, a Ferrari está retornando, né, ao WEC. E se a Ferrari na Fórmula 1 está um desastre, na WEC parece estar muito bem, obrigada, né? Eu fui assistir a 24 horas, uns trechinhos de Le Mans esse ano, e tava acompanhando de perto, tentando entender, porque realmente a estrutura pra mim da WEC, e principalmente dessa corrida em particular, nunca fui tão familiar. A Débora é muito mais, tanto que ela me passou vários textos pra eu ler, pra eu poder fazer esse podcast e não falar besteira. Mas nós temos aí uma situação onde que a Ferrari ganhou dos 3 corridas da 24 horas de Le Mans desde que eles entraram em 2023. 2023, 2024 e agora em 2025. Então, assim, qual é a diferença? O que acontece para a mesma marca em categorias diferentes estarem tão na contramão? A Ferrari, que tem uma estrutura muito grande há décadas dentro de uma categoria, parece não conseguir se ajeitar, então está em declínio, enquanto a Ferrari ali em outra categoria que está aparecendo, surgindo novamente, está sendo vitoriosa em anos seguidos na 24 horas de Le Mans. Então, Débora, qual é? O que acontece? Por que nós temos sucesso de um lado e choro do outro? Nossa, Rafa, que pergunta! Muito bom.
Sim, a gente tá falando de um momento da Ferrari agora no WEC, né? Mas na realidade a Ferrari ela também já teve uma outra grande participação no Mundial de Endurance, né? Acho que assim, o mais famoso aí, o marco mais famoso é aquele Ford versus Ferrari, que tem até filme que o pessoal vibra até hoje. É um filme que marca muito esse momento ali de trocas, né, de mão, de dominância na categoria. Mas a Ferrari, ela também já foi muito vitoriosa no WEC. O que aconteceu é que, assim, de certa forma, a Ferrari nunca ficou completamente fora, digamos assim, do WEC, porque na parte de GT ela sempre forneceu algum carro, ela sempre teve ali nos bastidores, sabe? Acompanhando o que estava acontecendo em pista mesmo. E aí, em 2023, a gente teve esse grande marco que foi deles entrando novamente de cabeça, se dedicando ao projeto. Esse momento aí é um marco bem interessante para a Ferrari. Só que a gente teve a passagem de 2023 e 2024, como a Rafa bem falou. As 24 horas de Le Mans é a prova que o pessoal mais assiste. Ela é uma corrida mais icônica mesmo. Você ter uma vitória ali faz parte da tríplice coroa do automobilismo, de vencer as 500 milhas de Indianápolis, vencer o GP de Mônaco, né? Um momento icônico ali. E o pessoal olha mais. E a Ferrari, ela conseguiu as vitórias de 2023 e 2024. Eu posso dizer que a vitória de 2023 foi a mais especial para mim, tanto pelo trio que ganhou essa corrida, mas também porque eu participei comentando essa prova, então para mim é um marco bem, bem legal, assim, da minha carreira como jornalista. Mas o que eu posso dizer sobre isso, né? É que eu acho que nesse primeiro momento em que a Ferrari voltou pro WEC, ela pôde se concentrar em uma prova, que era as 24 horas de Le Mans. Então, o que eles precisavam fazer era ter um carro que não quebrasse, obviamente, que eles conseguissem um desempenho consistente, e eu acredito que foi por isso que eles conseguiram a vitória nas 24 horas de Le Mans desses 2 anos. Porque você consegue focar o campeonato em uma corrida. Tanto que o que aconteceu agora para 2025 foi uma mudança da própria Ferrari. Eles falaram, a gente ganhou as 24 horas de Le Mans, ganhamos algumas corridas, né, uma corrida aqui e outra ali, mas a gente ainda não tá tendo um desempenho consistente. O que a Ferrari quer no WEC é conseguir o grande título, né, de construtor do ano. Para eles também é um marco bem importante, assim como é na Fórmula 1. Em 2025, a gente vê aí o campeonato deles dominando e ganhando todas as corridas até aqui que foram disputadas, né? E apesar das 24 horas de Le Mans não ter sido vencido pelo carro 50 ou 51, foi vencido pelo 83, que é também o mesmo carro 499P. Ele é usado por esses 3 carros, mas eles ganharam ali pela equipe que não é a de fato que carrega o nome da Ferrari, né? Foi a Off Course, foi até o Robert Kubica que ganhou essa prova. Mas é uma vitória da Ferrari, é um grande marco. E por que isso tá dando certo? Porque a gente vê que o gerenciamento do time é algo que é essencial no WEC, né? Eles correm nesses carros com trios de pilotos. E desde o momento em que a Ferrari decidiu entrar no WEC, ela vem preparando esses pilotos. O Antônio Giovinazzi estava na Fórmula 1, estava correndo ali na Alfa Romeo, mas ele estava ativo. Isso era uma coisa bem primordial para eles. Os outros pilotos, eles estavam participando de provas, estavam ali também no Mundial de Endurance da FIA, né? Apesar de não estar a Ferrari em si, né, não ser a Ferrari que estava correndo, eles estavam nesse processo de preparação. Então, acho que a primeira coisa que ficou de lição aí foi escolher pilotos que se adequassem à mentalidade deles, né, ao que eles queriam de performance também, de você formar trios consistentes, em que os pilotos juntos conseguem trabalhar bem. Então, acho que esse foi um grande marco para a Ferrari no WEC, principalmente. E coletar essas vitórias é um processo em que você só consegue se você acertar as coisas em pista. É claro que assim, gente, eu não tô falando que no WEC é tudo perfeito, porque se a gente assistir as corridas, assim, eu como vejo um pouco mais,
Eu passo muita raiva com o Pierre Guide, que divide o carro com o Antônio Giovinazzi. Ele dá umas escorregadas ali, porque ele era um piloto do GT e foi mudado pro Hypercar, né? Pra divisão mais importante aí do Mundial. E ele, tem hora que ele vê uns GT na pista, ele vai tentar ultrapassar como se ele tivesse com um carro de GT. E você fica assim, meu Deus do céu, o homem está com um carro muito mais potente e vai conseguir se livrar desse GT muito mais rápido. Às vezes, né, acaba que acontece esses problemas. Perderam a vitória com o 51 esse ano, inclusive foi por causa do Guide. Mas eu acho que é isso, tipo... Desabafo aqui, gente. Desabafo. Desculpa, foi um desabafo. Tava no coração, cara. É que eu não tenho... Outro lugar pra falar. Então, eu só tenho, né, o Rubens que me escuta, assim, falando do Guide, às vezes, muito tempo, né? Mas eu não falo muito do WEC nas lives do BP, né? Agora eu precisei, Rafa, desculpa. Não, pode usar. Plataforma é pra você usar. Mas eu acho que uma das coisas que o Antonello Coletta trouxe muito, ele é o cara que, à frente desse programa de endurance da Ferrari no WEC, ele tem ressaltado muito essa coisa de manter o time sólido. Se tá funcionando, se o pessoal tá conseguindo trabalhar bem junto, não vamos deixar esses pilotos escaparem para outros times. A gente tem, sim, excelentes pilotos correndo no Mundial, a gente tem ótimos pilotos que a gente tá de olho, mas foram esses 6 caras aqui que conseguiram abraçar o projeto e estão com a gente desde o começo. Uma coisa que acontece muito no EC é isso. Os times que estão decidindo entrar agora para poder correr nesse momento da categoria que eles passaram por essa transformação e estão nos Hypercar, é tentar construir uma base sólida. Então, os projetos desses carros estão vindo de pilotos que já estavam trabalhando com o time antes e que eles têm um histórico, que eles conseguiram construir essas máquinas meio que em cima desses pilotos. E eu acho que também tem uma coisa que é importante, mas aí é uma parte assim, que vai um pouco além, porque esses carros dos Hypercar, eles precisam ser vendidos como carros de rua. Então você também tem essa projeção de pensar nesse carro como um carro de rua. Tem um outro requisito também, que eu acho que é importante para o Mundial de Endurance, é o fato de que as corridas no ano são mais espaçadas, apesar de ser provas de longa duração, de 6 horas, 8 horas, 12 horas ou 24 horas, você tem um tempo maior para poder pensar entre etapas no que fazer, e esses carros eles não são atualizados constantemente como acontece na Fórmula 1. Esses carros eles levam um pouco mais de tempo para você introduzir uma atualização, ver como ela vai responder nesse carro, e você tem um momento também de preparo desse kit que vai ser introduzido muito maior do que é na Fórmula 1, que você precisa fazer mudanças a toda a corrida para poder corresponder às coisas e, né, o que a gente já falou várias vezes, 24 corridas torna a Fórmula 1 exaustiva para esse pessoal pensar em coisas que precisam dar certo no máximo na corrida seguinte. Não é que não, você tá vendo que esse projeto começou lá em 2023, então é o mesmo carro de 2023, só passando por atualizações, atualizações pontuais. Uma grande atualização que veio pra Ferrari foi nas 6 horas de São Paulo do ano passado. Então eles ainda, tipo, estão trabalhando nesse carro, mais como se fosse um trabalho, se você tivesse lapidando uma joia. Acho que é mais difícil, mas ainda assim é mais prazeroso do que acontece na própria Fórmula 1, que você, tipo, se esse kit não deu certo, você já tem que ter outro no gatilho sendo produzido. Vai muito assim na contramão da estrutura da Ferrari dentro da Fórmula 1, né? É claro que são condições também diferentes, como a gente ressaltou, é o retorno da Ferrari nesse contexto, enquanto na Fórmula 1 é uma continuidade, mas é aquela continuidade que nós citamos várias vezes, que a Ferrari dentro da Fórmula 1 parece não buscar. Parece que é uma coisa muito de momento, tem que ajeitar isso agora, e não ajeitar algo que vá prosseguir aqui pra frente. Enquanto ali
na situação ali da WEC e tudo mais. É óbvio, como eu acabei de falar, eles acabaram de retornar, então você consegue fazer uma estruturação diferente, mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão tendo a liberdade de pensar também da maneira deles, pensar da maneira diferente do que uma tradicional Ferrari da Fórmula 1 pensaria. Então eu acho que também é mais fácil esse processo de adaptação, de vamos trabalhar com os nossos pilotos, vamos ajeitar o carro da melhor maneira, vamos dar liberdades maiores para esse desenvolvimento, para as ideias ali de estratégia, de estrutura. Então, é claro, é muito difícil comparar, né, agora com todo esse comentário da Débora, muito bem colocado. São situações completamente diferentes, assim como nós fizemos comparações dos pilotos que entraram com um objetivo e pilotos que entraram com outro, dentro da Fórmula 1, dentro da Ferrari. Mas ao mesmo tempo você começa a almejar, né? Eu acho que é natural, a gente viu tanto que a ideia da pauta que surgiu exatamente porque você vê uma movimentação de público das pessoas fazendo esse questionamento. Poxa, por que tá dando tão certo em um lugar e tão errado em outro? O que tem de diferente? O que tem em comum e o que pode ser feito? O que um pode aprender com o outro, né? Eu acho que daí a gente chega ao ponto, assim, final dessa pauta, que é uma resposta que, putz, a gente vai dar no achismo, no que a gente, como fãs e jornalistas que escrevemos sobre automobilismo há anos já, pensamos e observamos de tudo que a gente pode ver do lado de fora e do que nos trazem, né? Seja um ex-piloto, seja um piloto, seja um engenheiro, ex-engenheiro, seja a própria imprensa, o que nós podemos, o que a Ferrari da Fórmula 1 pode fazer diferente e para mudar, para buscar o resultado que eles tanto almejam há tantos anos, né? Porque já começou a virar piada os fãs da Ferrari tentarem defender a Ferrari por algo que eles conquistaram a última vez lá em 2008. Há quase 20 anos atrás. É muito tempo não ter um título sequer. E, cara, eu acho que até os fãs estão cansados, né? De toda vez que for brigar, mas é a equipe mais vencedora. Mas quando o Schumacher tava lá, venceu não sei quanto, era dominante. Mas, poxa, faz muito tempo, gente. Faz muito tempo isso. Então, eu acho que até os fãs já cansaram. Então, fica a abertura aí da nossa resposta, o que nós vamos dizer a seguir. Eu não sei nem o que a Débora formulou na cabeça dela. Para dar a resposta para a pergunta de milhões. Qual caminho a Ferrari tem que seguir no futuro para tentar se reorganizar? Tirar a operação toda da Itália, trazer para a Inglaterra, o tradicionalismo interno deles ali de sempre contratar italianos e tudo mais, talvez deixar de lado, talvez abrir passagem para novos talentos em relação à engenharia, à mecânica e tudo mais que não conseguem furar essa bolha que a Ferrari se coloca ao redor. Sabe, o que mais tem que fazer? Porque eles estão com uma sequência de pilotos talentosíssimos, muitos deles multicampeões. Já houve uma mudança assim de estrutura em relação aos chefes de equipe. Muda toda hora. Eles arriscaram agora aí com um chefe de equipe francês. Sabe, o que é preciso mudar e o que é preciso não mudar também. Porque tem essa questão. Como a Débora citou um tempo atrás. Poxa, você cria toda uma estrutura do carro. Mas o cara que criou isso, vocês mandam embora? E daí? O que a gente faz? Então também tem decisões, mudanças que a Ferrari faz que não são necessárias. E talvez o fato de tentar insistir pensando esse é o erro, talvez na verdade está fazendo o efeito contrário. Então, Dé, o que você acha assim? Claro, como eu disse, à medida que nós podemos dizer da onde nós estamos colocados, que não é ter um contato direto com a Ferrari para saber o que está acontecendo internamente, o que você acha que seria interessante a Ferrari mudar, abraçar ou adaptar dentro dela para que o futuro possa trazer alguns frutos? Porque, por exemplo, eu, infelizmente, já perdi esperança, por exemplo, pro início desse novo regulamento.
eu não acho que a Ferrari tem condição ano que vem de brigar. Rafa, eu tava bem mais esperançosa, confesso, com o próprio 2025, mas, assim, pelo que a gente tá vendo, né, vai ser só um ano, assim, de contenção de danos. E realmente, 2026 é um momento muito importante, porque além deles fabricarem o carro, né, eles também vão precisar fabricar a unidade de potência. Eu acho que, assim, é um momento do regulamento do ano que vem que eles vão ter a grande chance de fato, trabalhar com as duas peças e tentar fazer isso se encaixar num projeto que eles vão começar do zero. A Ferrari começou muito bem em 2022, quando a gente também passou pela mudança do regulamento. Apesar do Leclerc ter perdido 80 pontos com o desenvolvimento do campeonato, foi um início promissor ali. Então, eu acho que eles conseguem gerir melhor essa mudança de regulamento. Mas vamos lá, né, para esse X da questão do que seria a grande mudança para a Ferrari. Com as falas recentes do Frederic Vasseur, né, sobre o trabalho dele, sobre ele estar sendo muito questionado das decisões da Ferrari, uma coisa que eu falei lá na nossa live é que eu acredito que, assim, tem coisas que o Vasseur consegue mudar. O pessoal que está abaixo dele. Ele consegue ali contratar um novo engenheiro, ele consegue tirar, né, como a Rafa bem falou, o Adame ali de trabalhar com o Hamilton, tentar buscar uma outra pessoa dentro do grid mesmo para poder trabalhar com o Hamilton, que ia ser interessante, porque nessa função de engenheiro de corrida, a gente sabe que a pessoa, né, apesar dela ter a sua casinha ali, ela vai viajar durante 24 semanas do ano para lugares diferentes. Então eu acho que nesse sentido Eita, peraí, Rafa. Ai, que merda, corta você no meio do negócio. Nossa, cara, é que esse horário é o horário que o pessoal tá indo pra escola. Não, o pessoal tá indo pra escola, porque tem esse colégio aqui do final da rua. A aula começa às 7 horas, né? Só que aí, tipo, o pessoal até passar... Mas peraí. E o Rubens ainda não chegou, porque também se ele tivesse chegado, ele tava lá fora. Peraí. Eu acho que eu vou conseguir voltar da onde eu tava falando, mas eu preciso fazer a mágica dele. Pera. Eu acho que, né, pra você conseguir um engenheiro de corrida é muito mais fácil, porque é uma pessoa que já sabe que esse trabalho você vai precisar se deslocar muito mais vezes no ano, né? Mas eu acho que uma das primeiras coisas que eu faria hoje, tendo o Hamilton no time, é realmente mudar o engenheiro de corrida pra ele. Porque é um cara que já não tá funcionando, quer dizer, não funcionou com o Vettel, não deu certo com o Carlos Sainz, eles sempre entravam em embate. Para esse momento de transição do Hamilton, que tá entrando no time, seria bem interessante. E o Hamilton também não foi um cara que teve vários engenheiros de corrida, mas eu acho que você pode dar uma oportunidade para outra pessoa que tá no grid. A gente já falou lá nas lives do BP, eu acho que uma pessoa que tá fazendo um excelente trabalho na Fórmula 1 e de certa forma teria um vínculo aí com a Ferrari, né, que é a Laura Miller lá da Haas. A Ferrari é fornecedora de motores para a Haas. Talvez assim, né, sei lá, dar uma conversada, ver se
não teria como contratar ela ali para poder trabalhar com o Hamilton, porque ela tá fazendo um excelente trabalho com o Esteban Ocon. Quem acompanha a categoria, né, consegue ver isso bem de perto. E outra coisa, eu acho que assim, é deixar o chefe de equipe também trabalhar. Porque uma das coisas que o Visser falou, né, que essa grande questão da Ferrari já mudamos os chefes de equipe, já mudamos os pilotos, só não mudamos uma única peça. E aí provavelmente isso tem uma ligação direta com as pessoas que estão acima dele. Então quem é que está acima dele? O principal é o John Elkann, que é o cara que é o presidente ali, que foi o que foi atrás do Hamilton fazer essa contratação, queria muito o Hamilton na equipe. Beleza, mas o quanto que esse cara também tá deixando o Visser trabalhar? Porque, beleza, ele pode fazer algumas contratações, lidar ali com o time, mas tem algumas ordens que vêm de cima da Ferrari, né? Esse espírito italiano, essa coisa de tentar fazer vigorar isso para poder colocar a cultura deles acima de tudo. É um time muito fechado, a gente vê, assim, as declarações dos pilotos, como tudo é feito bem nos mínimos detalhes. Você vê que tem um controle da equipe. É o que a Rafa bem pontuou, né? O Hamilton tá dando sinais ali que tem coisas acontecendo, mas ele não pode também sair falando para todo mundo, ou indo ali à frente, né, pegar o microfone e fazer o desabafo dele, né? Ele não... Ele não tem um podcast para fazer isso. Ele não tem um podcast, mas se ele quiser, ele está livre também para poder vir aqui. Está convidadíssimo. Ele pode falar pra gente, a gente faz a sessão de terapia. E eu acho que isso é bem complicado, porque mesmo a gente falando tudo aqui pra vocês, tudo que tá acontecendo, tudo que já rolou com a Ferrari, a gente é um time que você não consegue bater um martelo de isso aqui é o que tá barrando o time. Uma coisa que o Visser fez no ano passado que foi bem interessante é que ele disse que a Ferrari tinha uma mentalidade de trabalho que eles, né, se cobram tanto pelo resultado daquela corrida em si, que isso acabava puxando o time para baixo, né? Eles só ficavam olhando aquela corrida. Aquela fala que eu trouxe para vocês, né? O imediatismo da Ferrari e o de só olhar para o que tá acontecendo naquele momento. E o Visser, ele trouxe pro time essa visão de olhar a longo prazo, né? O que a gente tá disputando nesse momento do campeonato? Beleza, a gente tá disputando a vice-liderança. O que a gente precisa fazer para poder manter esse resultado? Beleza, a gente vai ter que olhar corrida após corrida, sim. Mas como um todo, tipo, a gente consegue, sei lá, atingir 80 pontos, digamos assim? Tipo, esse é o nosso... O que a gente precisa para poder manter a vice-liderança até o final do ano, digamos assim. Beleza, dá pra gente fazer. Então vamos trabalhando ao longo prazo pra gente conseguir isso. Eu acho que foi uma coisa que ele trouxe que é importante pro time. Mas, ao mesmo tempo, novamente a gente vem pra 2025, em que a gente tá vendo a equipe lidar corrida após corrida com os mesmos problemas, sabe? Tipo, parece que realmente eles esqueceram tudo que aconteceu em 2024... e voltaram pra estaca zero do que o Visser estava tentando trabalhar com essa equipe. E eu acho que a gente que acompanha também outros esportes, a Rafa, eu sei que ela gosta de futebol. Eu também gosto, mas acompanho um pouco menos. Só que eu acho que a gente também tem essa coisa de... a visão de time de futebol. Tipo, se a gente trocar o técnico, vai resolver absolutamente tudo. Trocaram o Mattia Binotto, foi nessa coisa também de o Visser vai resolver absolutamente tudo. Mas não é bem assim, porque é o que eu falei. O chefe de equipe só vai conseguir mudar algumas coisas até ali os olhos dele, sabe? Tipo, o que ele consegue ver. Bem o filme do Rei Leão. O que toca aqui é o que eu consigo mudar, tá, galera? O além não tá ao meu alcance. O além não está ao meu alcance. Então, se a galera que tá acima de mim não me facilitar esse trabalho, não me permitir buscar pessoas que são capacitadas, mas de outros lugares, se a gente não romper essa coisa do orgulho italiano, a gente não vai pra lugar nenhum, né? Infelizmente é isso. Não, e eu acho que...
Não, e é bem engraçado isso, né? Porque a gente fala tanto dessa coisa de orgulho italiano, mas não é exatamente um time que tá se moldando em cima de um piloto italiano para ser o responsável para trazer os títulos, né? Na verdade, nos últimos anos, a Ferrari trouxe toda essa responsabilidade, né? Tipo, que nem o Schumacher era um alemão, mas o Alonso é um espanhol, o Vettel, outro alemão, sabe? Tipo, eles... Não é o mesmo rigor para os pilotos. Para os pilotos, eles podem ser de outras nacionalidades, mas o orgulho italiano, os engenheiros, o pessoal tem que ser italiano, né? Não, nossa, bem pontuado. Realmente, tanto que muita gente fala sobre o Antonelli, né? Diz, o Antonelli na Ferrari, imagine, um piloto italiano. E realmente eles mantêm uma fixação sobre essa questão de contratar italianos e tudo mais, mas a figura principal, que é a que tá dando o rosto para a equipe, não é um italiano há muito tempo, né? Tanto que o último campeão também deles era um finlandês. O quase último campeão seguinte era um brasileiro. E assim por diante, né? Foi passando de todas as nacionalidades. Então, talvez ver, né, as próprias escolhas em relação a isso. Poxa, vocês já conseguiram trabalhar de certa forma essa ideia nacionalista diferente quando você vai escolher quem vai dirigir o carro para você. Você também pode fazer diferente em outros aspectos. Mas eu concordo com a Dé que é muito difícil a gente conseguir dizer o que a Ferrari tem para ajeitar. A gente vê tudo de fora e a gente imagina, pô, a estrutura interna está errado, a insistência em determinadas coisas está errada, a decisão precipitada de outras também está errada. Parece que tudo ao redor dessa equipe está meio errado, né? Mas é só realmente quem tá lá dentro que vai conseguir ajeitar isso. E eu tô confiante ali com a dupla que eles têm agora, de tentar ajeitar as coisas. E como a Débora falou, poxa, investiu tanto no Hamilton, vamos escutar o cara que veio da última grande campeã que nós tivemos, obviamente a Red Bull, mas eu acho que a Red Bull também, em termos de continuidade, não foi tão grande quanto a Mercedes. Mas vamos ouvir ele, pelo menos para essa mudança de regulamento. A gente sabe que o regulamento atual inibiu um pouquinho o Hamilton. O Hamilton não se adaptou tanto a esses carros no momento, mas é um cara que já se adaptou a muitas outras situações e que tem a possibilidade de talvez mudar algumas coisas internamente que possam melhorar a equipe para um futuro, talvez que nem ele vai ver os louros, entendeu? Mas um futuro que a equipe possa almejar conseguir o título que tanto quer, seja como piloto ou seja como equipe. Mas, né, a gente abriu aí essa etapa final do podcast para tentar aí trazer o que eles podem melhorar, mas como a Débora falou, eu acho que ela deu um resumo bem claro de tudo que acontece também ao redor da Ferrari, com outras equipes que está dando certo, que poderia dar certo também para eles se eles construírem algumas mudanças, se eles tentarem fazer o que eles estão, pega o que eles estão fazendo continuamente, todos esses anos e faz diferente. Eu acho que é isso. Vamos tentar procurar o que eles estão errando, né? Eles têm que procurar isso, eu não tenho que procurar nada, eu tô aqui só dando pitaco. Mas eles verem o que eles podem mudar. E eu acho que, poxa, a primeira coisa é realmente estar ali no Adame. Vamos trocar de engenheiro pro Hamilton e colocar outro. Então, é um detalhe já que você pode construir um resultado melhor em corrida. Pô, se a gente não tá conseguindo chegar a uma pole position, a uma vitória, vamos tentar chegar o mais perto que a gente pode conseguir disso. E no estado, por exemplo, que o Hamilton está, o principal barreira dele ali, além do carro, é o engenheiro dele. Então o carro, é complicado você ajeitar o carro a essa altura do campeonato. Mas o engenheiro a gente pode estar trocando. Então, sabe, nesses pequenos detalhes, assim, o que precisa ser ajeitado, pelo menos agora, pra gente conseguir focar no ano que vem, é difícil. A gente tá falando aqui, como eu bem ressaltei, a gente não tem nada a ver com eles lá. Mas eu acho que isso é algo que é bem exposto pela mídia. Eu acho que chega na equipe isso, de certa forma. Agora, se isso faz diferença ou não, quem manda lá que vai decidir, né? Mas fica aí, né, o alerta pra Ferrari, por favor, façam algo diferente, porque o que vocês estão fazendo até aqui não está dando certo. E nós tivemos mais de 1 hora, 1 hora e meia de podcast. E eu pensei,
vou chegar com esse assunto aqui, vou até falar pra Dé pra gente fazer em 1 hora no máximo, mas é humanamente impossível, não dá, é muita coisa pra né, são anos de situação pra poder discutir. E que a gente não chega exatamente a uma solução, a gente só chega, assim, ao imaginar o que eles podem ajeitar e as coisas mais claras pra gente, o que eles podem mudar. E como a Dé ressaltou também, deixar o chefe de equipe trabalhar, que não interfere nisso e ver o que pode dar. Dé, mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre o assunto? Rafa, eu acho que a única coisa que eu diria é que é realmente isso, né? Eu acho que a imprensa tem o papel de cobrar, e a imprensa italiana a gente sabe muito bem como ela é incisiva, né? A gente viu ali no começo do ano que eles estavam muito felizes com a contratação do Hamilton, e eles ainda estão felizes. Eu acho que é um cara que o pessoal tá realmente, assim, quer que a equipe trabalhe pra você ver o Hamilton conseguir um título por eles, né? Acho que ia ser um dos grandes marcos da Fórmula 1, você vê o maior piloto da história da categoria ganhando com a maior equipe também da categoria. Então isso ia ser um enredo muito bonito, um momento de redenção para a própria Ferrari, né? Ia ser uma coisa assim excepcional. Mas não adianta nada você fazer uma grande mudança como essa e não deixar o chefe de equipe trabalhar. E acho que só uma coisa que eu traria aí também foi uma fala do Hamilton, né, nesses últimos dias aí que o pessoal tava falando da saída do Visser, da substituição dele. Até a imprensa italiana falou que era o chefe de WEC, né, o Antonello Coletta, que ia substituir o Visser. Então, aí também já é aquela coisa, né, a gente falou do WEC aí, vão começar a desestabilizar o próprio WEC, cara. Acho que você vai trocar o principal, o elo ali, o cara que tá trabalhando com a equipe para poder conseguir ser uma das grandes no campeonato, querem fazer essa mudança. Mas o que eu ia dizer era que o Hamilton falou, né, que uma das grandes motivações dele para poder ter ido pra Ferrari não foi só o fato da equipe ser histórica e tudo mais. Foi porque o Visser estava lá como chefe de equipe e ele já tinha trabalhado com o Visser quando era mais novo. E ele via que era um cara muito bem centrado, um cara que tinha bons projetos, tem uma visão interessante para Ferrari e para Fórmula 1. E foi por isso que ele tinha decidido trocar a Mercedes com tudo que ele já tinha conquistado, com todo mundo que ele já sabia e conhecia muito bem há anos, para poder enfrentar esse momento da Ferrari. Então, também é aquela coisa, né? Vamos deixar os dois trabalharem juntos, pelo menos em um ano que não seja tão conturbado. Eu acho que, assim, 2026 vai ser um ano difícil. Não pra Ferrari em si, para todos os times. Porque vai estar todo mundo no mesmo patamar. Desenvolvendo unidade de potência e desenvolvendo o carro. Mas é um momento que você também pode conseguir uma equipe que vai trabalhar muito bem, que vai conseguir gerir os seus obstáculos em pista. Então, vamos deixar os dois trabalharem juntos, sabe? Pelo menos vamos ver o que a gente consegue tirar desse trabalho Visser e Hamilton nesse momento da Ferrari. Concordo plenamente. Eu acho que foi algo até que foi levantado quando surgiu a possibilidade do Verstappen sair. Né, tipo, nossa, mas uma das principais motivações, assim, do Hamilton pra ir pra Ferrari é que tinha um chefe de equipe que ele confiava, que ele já trabalhou e ele já foi campeão com ele, né? Então, é bem pontuado, né? Eu tinha até esquecido disso completamente aqui pra falar. Mas é isso, eu acho que é o ponto principal, assim, deixar essas pessoas trabalharem e ganharem a confiança e também escutá-las, né? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, porque querendo ou não, essas pessoas são as que estão de frente pro público também, né? É elas que estão expondo a cara, é elas que estão respondendo à imprensa e é elas que estão respondendo aos fãs. Então eu acho que é isso, galera. Eu acho que a situação da Ferrari é uma situação que obviamente a gente sabe como o automobilismo funciona. Qualquer chavinha que mude, tudo pode mudar. Uma equipe que estava ganhando títulos pode do nada parar de conseguir pontuar. A gente sabe porque a gente viu isso acontecer repetidamente. A gente viu isso acontecer com a McLaren, a Williams, que está em um processo de voltar um pouquinho aos seus momentos de glória. Pelo menos agora consegue pontuar, mas a gente cria uma expectativa para mais no futuro.
Então tudo pode acontecer, mas o que a gente vê hoje é toda uma situação falha e que as pessoas realmente querem ver uma mudança e que a gente possa ver a Ferrari brigando por títulos. Eu acho que isso só acrescenta o esporte, acrescenta a própria marca da Ferrari, que é tão imponente, né? Dentro do automobilismo. E eu acho que para qualquer um que é fã da categoria também gosta de ver disputa. E então seria interessante, por exemplo, esse ano a gente ter a Ferrari junto ali com a McLaren, disputando uns com os outros. Infelizmente não é algo de momento, mas quem sabe no futuro é isso que a gente torce. Por mais que as críticas aqui sejam bem pontuais do que a gente fala, a gente critica porque a gente quer ver uma mudança e não porque a gente tá de certa forma querendo menosprezar ou qualquer coisa assim também, né? A gente quer ver isso acontecer e espero que mais cedo do que a gente imagina, né? Porque eu tô querendo ver de novo isso acontecer e a Débora tá querendo ver de verdade, acompanhar bonitinho uma vitória da Ferrari assim com boas lembranças claras na cabeça. Mas é isso, gente. Sim. Eu não quero só a vitória, tipo, em Monza, sabe? E na Emília-Romagna, em Mônaco. Não, eu quero um título de verdade, sabe? Eu quero sentir o que o Valese sentiu em 2007, 2008. Nossa, Valese, tadinho. Valese cresceu muito no meu conceito, desde que eu vi o que a Ferrari é. Ai, muito guerreiro. Eu só consigo lembrar do Charles rodando na volta de apresentação e eu chorando do lado do Valese, falando: ai, eu não aguento torcer pra essa equipe. Ai, complicado, eu tô com medo da Ferrari no GP Brasil esse ano, viu? Olha, espero. De qualquer forma, dependendo do que acontecer, a gente vai se abraçar e chorar. Dessa vez a gente tá do mesmo lado. Vamos chorar em conjunto. É isso, Dé. Muito obrigada aí por ter feito a pauta, por ter vindo aqui comentar comigo, por ter aceitado esse projeto. E, bem, pela ótima análise que você sempre faz. Muito obrigada mesmo. Por favor, se despeça do pessoal e divulgue seus trabalhos também. Bom, Rafa, eu fiquei muito feliz de estar aqui gravando com você de novo e da gente poder tocar esse projeto, né, junto. Então, assim, muito obrigada por tudo e por ser uma amiga, mas também por ser uma profissional que eu consigo compartilhar as coisas e eu acho que isso é muito legal. Mas obrigada a todo mundo, todos os ouvintes aqui do Punta Talks que estão com a gente, que vão escutar esse programa agora ou futuramente, se as coisas na Ferrari não resolverem. Mas a gente torce muito para que se resolva, né? E obrigada também, Ivan, né, por estar aí editando esse programa pra gente e por colocar esse trabalho no ar. Eu sou a Débora Almeida, The Flowers lá no Twitter, é a rede social que eu mais uso. Mas a gente também tá lá no TikTok do Boletim do Paddock, né, do oficial Boletim do Paddock, ou no Twitter, como diz no boletim, que a gente traz todas as informações para vocês da Fórmula 1 e também do Mundial de Endurance da FIA, de outras categorias, e a gente vai falando aí sobre elas e tem muita coisa para poder agregar. Espero que vocês tenham gostado desse programa e até a próxima. Obrigada, Dé, mais uma vez. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. E, gente, todo mês, hein? Todo mês vamos ter o Ivan vai ter o próprio programa, eu vou ter o meu aqui junto com a Dé. Então, não esqueçam disso, tá? Meus programas vão sair uma sexta-feira do mês, assim, é sortido. Fique de olho, eu estarei divulgando, é claro. E bem, nas minhas redes sociais vocês podem me encontrar como Rafis, com 2 S 44 no Twitter, ou Rafis, com 2 S apenas 4 no Instagram. E também nas lives do Boletim do Paddock, ou comentando ao vivo as corridas lá no Esportes Total. E é isso aí. E aqui no Punta Talks, né? Antigamente eu era garota F1, galera. Não sou mais. Quem sabe um dia. Mas é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu nosso gigantesco podcast de quase 2 horas. Mais um assunto muito necessário. Até a próxima.